Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos ler versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Palavra do Senhor. Identifica 2 ou 3 pessoas e saúdas e desejas boas-vindas. Amém? Antes de você sentar. Amém, amém, amém. Vamos sentar, irmãos. Eu creio que você já identificou 5 pessoas, já saudou. Amém. Eu saúdo a igreja na Santa Paz do Senhor. Não ouvi nada. Saúdo a igreja na Santa Paz do Senhor. Eu penso que igreja é daqueles lugares de que se você vem na igreja e está mal disposto, convém ficar na tua casa. Amém? Porque se você vem na igreja, você está mal disposto, é como se te tivessem obrigado a vir aqui. Você não saúda ninguém, cara trancada, o que é que você veio aqui fazer? Só veio completar número, só veio aquecer os bancos. Eu saúdo a igreja na Santa Paz do Senhor. Muito bem. Quero, antes de tudo, agradecer à igreja pelas orações. Nós estivemos ausentes durante um tempo, por motivos pessoais, mas também por motivo do trabalho de Deus. Acho que os irmãos sabem que nós tínhamos ido a Portugal, celebramos um casamento, mas antes do casamento também fomos celebrar um batismo. Um irmão nosso, na verdade, aqui da igreja, o irmão Elias, que está em Portugal há 1 ano e tal, quase 2 anos. Esse irmão é que havia se casado, que se casou no princípio desse mês, na verdade. E ele queria tanto que eu fosse lá e pudesse celebrar o seu casamento. E nós fomos lá para celebrarmos o casamento. E eu trago muitas saudações do irmão Elias para a igreja. Eu trago saudações do nosso irmão Elias para a igreja. Foi de facto um momento muito bom, interessante. Muito abençoado. Nós estamos ali durante esse tempo. E também nós estivemos na igreja do pastor João Marcos, que é um pastor amigo. O pastor João Marcos, quando esteve em Angola nos anos 2012, 2013, nós é que o tínhamos recebido cá. Portanto, ele vivia em Portugal e vinha trabalhar em Angola. Nós o havíamos recebido cá. Inclusivamente, ele cultuava na nossa igreja do Calemba 2. E sempre que a gente vai para Portugal, nós temos encontrado na igreja do pastor João Marcos como uma casa para nós. Amém? E ele manda muitas saudações para a igreja, porque ele conhece também a nossa igreja e tem acompanhado a nossa igreja também. Muito bem. Irmãos, hoje é um dia especial. É o último domingo do nosso mês de abril, em que nós fomos falando sobre a salvação vem pela graça, somos salvos pela graça. E nós queríamos, nesse domingo,
nós encerrarmos falando mais uma vez sobre esse tema importante que tem a ver com a salvação, a nossa salvação, a minha salvação, a tua salvação, que é resultado do amor incondicional de Deus, da graça que Deus concedeu para cada um de nós aqui. Mas antes de eu começar a minha pregação, eu queria fazer uma pergunta para você que está aí sentado. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia diz que um dia todos nós vamos nos apresentar na presença de Deus. Amém. Eu acho que vocês sabem disso, né? Nós aqui nessa vida, nesse mundo, não estamos aqui para sempre. Nós estamos aqui de transição. Um dia nós vamos sair daqui. E a Bíblia diz que vamos nos apresentar diante de Deus. Imagina você que está diante de Deus no último dia. E você tenha que justificar para Deus o porquê que você merece entrar no reino de Deus. Qual seria a tua justificação? Se você tivesse que justificar para Deus, dar os teus motivos, dar os teus argumentos, dar a tua razão, porque você merece entrar no reino de Deus. Qual seria a tua justificação? Isso é para você refletir. Porque alguém poderia dizer que, Senhor, eu mereço estar na tua presença, eu mereço entrar no reino de Deus porque eu sou bom demais. Eu sou uma boa pessoa. Eu não me meto na vida das pessoas. Até a igreja eu vou todos os domingos. Eu não falto às terças-feiras. Nos cultos não falto. Eu dou os meus dízimos. Eu dou as minhas ofertas. Sou uma pessoa que está a servir em diferentes departamentos da igreja. Essa seria a tua justificação? O motivo para o qual você merece? Se você apresentasse isso como a tua justificação, como sendo você bom, como sendo você faz certo, tudo certo, como sendo você não peca, você estaria, irmão, a contrariar aquilo que a Bíblia diz sobre você e sobre eu, ou sobre nós. A Bíblia, quando fala, faz um diagnóstico, faz um raio-x sobre o ser humano. O ponto de vista da Bíblia não é igual àquilo que você eventualmente poderia apresentar. Veja só o que a Bíblia diz sobre você e sobre eu, concernente à nossa verdadeira identidade quando nós estamos distantes de Deus. A Bíblia diz assim no livro de Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado de todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca a eles tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém. Esse, irmão, é o diagnóstico que a Bíblia diz sobre você. Quando a Bíblia faz um raio-x sobre você, sobre eu, sobre nós, essa é a apresentação que a Bíblia faz no relatório da Bíblia,
no relatório do raio-x que a Bíblia faz sobre você e sobre eu, é de que nós pecamos, estamos longe da graça de Deus. Significa que se você tivesse que apresentar um argumento para Deus, para você justificar o merecimento para você estar no reino de Deus, para você receber a vida eterna por mérito, o teu mérito não teria validade absolutamente nenhuma, porque contraria aquilo que diz a palavra de Deus sobre você. Amém? Amém, irmãos? É isso que a Bíblia diz sobre você e sobre eu. E o texto que nós lemos no capítulo 5, ele fala sobre a inimizade que, por causa da nossa natureza, a nossa natureza, ela cria uma inimizade entre nós e Deus. Há uma guerra, existe uma guerra entre nós e Deus quando nós estamos distanciados de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, quando a nossa vida não está alinhada a Deus, há uma guerra. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Se você ama o mundo, se o mundo te apraz, se o mundo é a tua prioridade, então não pode existir amizade entre você e Deus por causa da tua amizade ao mundo. É o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que, por causa da inimizade que se criou, por causa da natureza do homem, por causa daquilo que você é na essência sem Deus, essa inimizade afastou Deus de nós. Por isso é que a Bíblia diz que nós, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, nós estamos numa miséria. Você pode dizer que não, eu vivo bem, eu vivo numa casa boa, eu tenho carro, eu tenho saúde. Mas irmãos, espiritualmente a Bíblia diz que quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos numa miséria. A nossa natureza, irmãos, na essência daquilo que nós somos, sem a palavra de Deus, é uma natureza corrompida, é uma natureza má. Eu não sei, irmãos, se vocês estão acompanhando aquilo que está acontecendo na África do Sul nesse momento. Não sei. Não sei realmente se vocês estão a acompanhar aquilo que está acontecendo na África do Sul nesse momento. Eu tenho acompanhado nos últimos 2 ou 3 dias, tenho acompanhado a onda de xenofobia que está acontecendo na África do Sul, onde os sul-africanos negros estão a perseguir os outros africanos negros. Aquele africano que vive lá na África do Sul, muitos deles estão sendo perseguidos. Eu vi ontem de noite uma imagem que me chocou bastante, em que pessoas estão no hospital a serem retirados do hospital. Diz que você sai, você vai na tua terra, mas alguém que está precisando de cuidar dos médicos, alguém que está precisando de cuidar dos médicos, alguém foi lhe tirado do hospital, porque diz que você não é daqui, você não pode receber os cuidados médicos aqui, você vai na tua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, irmãos, é verdadeiramente a natureza do homem. Mas nós estamos a falar da África do Sul. Não podemos esquecer que também aqui no nosso país, em Angola, muitas vezes tem havido essas ondas também de xenofobia. Não é muito forte como acontece na África do Sul, mas aqui também há. Existe discriminação das pessoas. Amém. Existe tribalismo nas pessoas. Esta é a nossa natureza, a natureza do homem quando não conhece Deus. Agora, por causa da inimizade que se criou entre
o homem e Deus, na vontade de Deus, Deus quis restabelecer essa relação que se quebrou. Porque o homem, pela sua natureza carnal, ele tem vontades diferentes da vontade que o Espírito deve ter. Porque a Bíblia diz que existe uma batalha entre a carne e o Espírito. A carne tem uma vontade diferente do Espírito. Por exemplo, hoje, pode ser que alguém que nos encontra aqui nesta manhã na igreja, o seu espírito tinha vontade de estar aqui. Epa, eu tenho que ir à igreja. Nunca mais fui à igreja. Mas a sua carne tinha uma opinião completamente diferente. A sua carne era: epa, descansa, mora. Você trabalhou muito durante a semana? Não, nem é porque você, se não for à igreja, também vai no inferno. Essa já é a voz da carne. Amém. E muitas vezes nós batalhamos isso no dia a dia. Temos programas aqui na igreja, anunciamos. Às vezes quem mesmo anuncia é aquele que falta. Porque o espírito tem uma vontade, mas a carne tem outra vontade. E é essa batalha permanente, irmãos. Mas Deus quer que a vontade do espírito seja mais forte do que a vontade da carne. Que você não seja subjugado pela vontade da carne, mas o espírito, a vontade do espírito é que tenha primazia na tua vida. Se você tiver o espírito com primazia na tua vida, certamente você terá a tua vida alinhada na vontade de Deus. Mas para que isso fosse possível, ou para que isso seja possível, é necessário que a tua natureza corrompida, ela seja quebrada. Ela tem que ser quebrada. Ela precisa de ser quebrada. Porque Deus é santo, irmãos. E você não pode se relacionar com Deus se você não for santo. Se a tua vida não for santificada. Deus é santo. Nós temos uma história que eu, antes de viajar, até contei isso aqui na igreja, em que o povo de Deus caminhava no deserto e a uma determinada altura, por causa da desobediência, Deus disse a Moisés: Moisés, avancem, podem caminhar, eu vou mandar um anjo para que esteja à vossa frente, porém eu não irei com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou matar este povo, porque este povo é um povo de dura cerviz, é um povo desobediente. Amém. A presença de Deus não se compatibiliza com a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal é uma natureza pecaminosa, é uma natureza má, é uma natureza venenosa, é uma natureza cheia de ódio, o coração está cheio de ódio, de maldade. Essa é a nossa natureza carnal. E Deus, pela sua misericórdia, estabeleceu um meio para que você e eu fôssemos resgatados. Para que essa realidade que nós vivemos, que muita gente vive ainda hoje, essa realidade possa ser mudada. Porque Deus precisa, Deus não te criou para que você possa queimar no fogo do inferno. Essa não é a vontade de Deus, irmãos. Eu sei, irmãos, que muitas vezes algumas pregações são pregações que não é para você dizer amém, 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 amém. Não é para te impressionar, mas são para você refletir. De fato, da forma como você está a levar a sua vida, Ele estabeleceu um meio através do qual nós precisamos, ou nós poderemos ser salvos. E eu estou falando sobre a justificação. E o nosso tema hoje, tal como está logo no princípio do capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós somos justificados através da fé. E o nosso tema de hoje será exatamente: somos justificados pela fé. Amém?
Eu quero, antes de tudo, meus amados, que vocês possam entender o que significa justificação. Amém? Antes de eu ir a fundo sobre esse assunto relacionado com a justificação, iria talvez dar uma definição tão simples, dizendo que justificação é tão simplesmente um processo em que te declara você justo. Amém? Portanto, Deus, quando te justifica, Deus está declarando que você é justo. Portanto, aquilo que a Bíblia faz diagnóstico sobre você, de que você é mau, de que você, nos teus lábios só saem palavras más, de que o teu pensamento é um pensamento maldoso, maligno, o diagnóstico que a Bíblia faz sobre a sua natureza real, a Bíblia diz que Deus criou um meio através da justificação para que você, através da justificação, você seja declarado o quê? Justo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender um pouco sobre esse processo de justificação através da palavra de Deus. Amém? Vimos, irmãos, que o pecado distancia o homem de Deus. Desde o princípio, quando o homem pecou, quebrou-se a relação, quebrou-se a intimidade. Não havia mais paz. Por causa da inimizade que se criou, não havia mais paz entre Deus e homem. E a Bíblia diz, o que Deus fez? Deus expulsou o primeiro casal do lugar onde Deus lhes tinha posto, no paraíso. Amém? No jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus os expulsou, porque não há compatibilidade entre a natureza de Deus e a natureza pecaminosa. Não há compatibilidade. A guerra é uma realidade que se estabeleceu entre o homem e Deus. A guerra é uma realidade por causa dessa inimizade que se criou. O pecado, quando nós mais pecamos, irmãos, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais nos afundamos. Quanto nós mais pecamos, mais em desespero nós nos encontramos. Não há esperança, irmãos, em que nós possamos nos salvar através de nossos meios próprios. Não há esperança. Não é possível. Ao lermos as Escrituras, nós entendemos e nós lemos e compreendemos. A Bíblia diz que Deus estabeleceu leis. Deus deu mandamentos a Moisés para que o homem pudesse cumprir esses mandamentos e pudesse ser salvo. E nós vemos através da Bíblia que ninguém conseguiu se salvar a si próprio. Não foi possível. Muitas regras foram estabelecidas. Havia animais que eram dados como sacrifício, mas mesmo assim o homem continuou a pecar. Mas pelo amor de Deus, porque nós lemos que a misericórdia de Deus dura para sempre, pelo amor de Deus, Deus quis, na sua bondade, restabelecer essa relação que ele tinha com o homem desde o princípio. Ao ler a Bíblia diz que Deus visitava o homem. Deus estava presente na vida do homem. Havia comunhão entre Deus e o homem. Mas por causa do pecado, essa comunhão se quebrou. O homem começou a andar em valores completamente diferentes daqueles valores que Deus havia estabelecido no princípio. E nós sabemos, irmãos, quando nós andamos em contramão à vontade de Deus, quando nós andamos em contramão às instruções de Deus, dificilmente nós vamos nos dar bem. Nenhum homem vai ter sucesso, nenhum homem vai alcançar alguma coisa se ele não estiver alinhado na palavra de Deus. Eu não estou falando o alcance de coisas físicas, porque as coisas físicas, nós sabemos, irmãos, são passageiras. Amém? Nós conhecemos pessoas que foram ricas,
Mas porque o banco faliu, ele no dia seguinte tornou-se pobre. Então não estou a falar de coisas físicas. Estou a falar de coisas incorruptíveis que ninguém te pode arrancar, ninguém pode roubar de ti. São essas coisas, irmãos, que só é possível se a tua vida estiver alinhada com Deus. Mas, irmãos, a única forma para que a tua vida volte a estar alinhada com Deus é que essa inimizade que existia ou que existe entre homem e Deus, essa inimizade possa ser quebrada através de uma reconciliação. Amém? Nós sabemos que duas pessoas, quando estão em caminhos diferentes, um pensa diferente, eles não se entendem. A única maneira de eles voltarem a andar juntos é eles se reconciliarem. Eles reconciliarem o seu pensamento, a sua forma de ser, as suas normas, os seus valores. Somente através dessa maneira é que nós podemos voltar a andar juntos. E essa reconciliação, irmãos, entre homem e Deus, passa através daquilo que nós trazemos como tema de hoje, que é a justificação. Fala com teu irmão, justificação. Conforme disse no princípio, a justificação é o ato de Deus declarar o homem como justo. Mas como é isso? O homem que é pecador, o homem que está distanciado de Deus, o homem que tem vontades próprias, o homem cujas vontades são em contramão à vontade de Deus, como é que esse homem pode tão simplesmente ser declarado justo? Como assim que pode ser declarado justos? Eu quero fazer a ilustração de duas justiças que nós temos aqui no mundo. Nós temos a justiça dos homens e nós temos a justiça de Deus. Nós sabemos, irmãos, que pela justiça dos homens, uma pessoa só é declarada justa ou inocente quando pela lei se prova que ele é inocente. Amém? Por exemplo, se uma vizinha te acusar que você roubou na sua casa e foi fazer uma queixa na polícia, na esquadra da polícia, a polícia vem e te prende, porque você foi acusado de ter roubado na casa da vizinha. Mas, no entanto, você levar um advogado lá e o advogado provar que no dia em que se entrou e se quebrou a casa da vizinha, você estava em Benguela, e você consegue provar com bilhete de passagem, com tudo, o que é que vai acontecer contigo? Vão te mandar embora, não é isso? Porque pela lei vai se provar que você não esteve lá naquela noite. Que seria injusto você ficar na cadeia quando não foi você quem praticou esse ato. Essa é a justiça dos homens. E a justiça dos homens, irmãos, tal como disse que a lei é o único parâmetro que nós temos na justiça dos homens para se declarar que alguém é culpado ou inocente. É através da lei. Por isso é que a gente vê os juristas, os advogados, eles têm que estudar muito bem a lei para que, se eles tiverem que defender alguém ou se tiverem que julgar alguém, eles tenham que julgar dentro dos marcos da lei. A paz do Senhor. Os irmãos estão a entender, irmãos? Se estiver a ser difícil, digam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os homens usam lei para que eles possam exercer a justiça. Mas você vai concordar comigo, irmão, que quantas vezes nós ficamos desapontados com a justiça dos homens? Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos desapontados? Existem pessoas na cadeia que nesse momento estão na cadeia, são inocentes.
Quantas vezes nós lemos nos jornais que alguém passou 20 anos na cadeia para depois, hoje, os exames do DNA provarem que não foi ele quem cometeu o crime? Quantas vezes nós lemos histórias como essa? Na verdade, irmãos, o que eu quero dizer é que, apesar das leis que existem, apesar das pessoas fazerem 5 anos da faculdade de Direito, ou não sei mais quanto tempo de estudar mestrado, doutoramento, a justiça dos homens é falível. Amém, irmãos? A justiça dos homens falha, porque o homem é falível. O homem não é onisciente. O homem não vê todas as coisas. O homem vê aquilo que são as provas que trazem evidência aos seus olhos. Quantas vezes alguém condenado, mas ele depois recorre a um tribunal superior, porque ele não está satisfeito com a sentença que foi dada. E outro tribunal faz o julgamento e vê que essa pessoa era inocente. Quantas vezes? Porque a justiça dos homens é falível. Mas o que nós trazemos nesta manhã, irmãos, não é falar sobre a justiça dos homens. Nós queremos falar sobre a justiça de Deus. A justiça que não é falível. Mas essa justiça que não é falível, ela não é exercida mediante o mérito daquele que é acusado, irmãos. Não é exercida mediante o mérito daquele que é acusado. A Bíblia diz que a nossa justificação, ou seja, a declaração de inocência que Deus faz para você e eu, para sermos feitos filhos de Deus, ele não é pela lei, mas é pela graça de Deus. Por isso é que nós estamos a falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é um favor que Deus te concede de forma imerecida. Você não é filho de Deus porque você mereceu ser filho de Deus. Você não é salvo porque você mereceu ser salvo. Você não está aqui nessa manhã porque você mereceu estar aqui nessa manhã. Você não está aqui vivo a respirar porque você é melhor do que aquele que está na Maria Pia nesse momento a respirar através de aparelhos artificiais. Não! Você está aqui pela graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos, que nos alcançou para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento. Amém? Diante da incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo, nós vimos que foi Deus quem tomou a iniciativa para nos salvar. A Bíblia diz que a providência de Deus para a nossa salvação, Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus enviou Jesus quando você ainda era pecador. Portanto, a nossa salvação, irmão, está muito longe de qualquer ato de bondade que você tenha cometido. Por isso é que não é pelas obras, a nossa salvação não é pelas obras, não. Você não está aqui salvo porque você todos os meses dá o teu dízimo. Você não está aqui salvo porque você canta no coro. Você não está aqui salvo porque você tem tudo feito. Não. Você está aqui, você é salvo pela graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. O favor de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. E isso foi por iniciativa de Deus. Foi pela iniciativa do próprio Deus, inocentes. Nós entendemos, irmãos, que Deus rege-se por regras. O nosso Deus tem princípios. E os princípios estabelecidos por Deus, Ele não os quebra. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Desde o princípio do mundo até hoje, o salário do pecado continua a ser quê? A morte. Então, por causa do pecado que o homem havia cometido, Deus quis exercer o seu amor, a sua misericórdia, a salvação,
a justiça, mas essa justiça somente poderia ser feita através do cumprimento de regras que ele próprio estabeleceu. E a regra dele é que o salário do pecado é... Então era necessário que, de fato, pelos princípios estabelecidos por ele, que a morte tomasse lugar para que o homem fosse resgatado. Para que você e eu fôssemos resgatados, era necessário que ocorresse a morte, porque esse é o salário, essa é a recompensa daquele que comete o pecado. Essa é a recompensa. Não mudou, continua até hoje, irmãos. Não confundamos, irmãos. O salário do pecado continua a ser, o salário do pecado continua a ser a morte. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez que pecado por nós, para que nele fôssemos feitos que justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez que pecado. Eu, quando estava refletindo um pouco sobre isso, eu estava confuso entre duas palavras. A Bíblia diz que aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado. Eu dizia assim, mas será que o escritor da Bíblia não se enganou? Não deveria ser aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecador? Por que Deus o fez pecado? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus o fez pecado, não pecador. Porque ele, até na cruz, ele não era pecador. Jesus, até na cruz, ele não era pecador. Mas Deus o fez pecado. Ele passou a representar todas as nossas iniquidades. Amém. Eu quero fazermos uma pergunta, irmãos. Imaginemos que alguém cometeu um crime. Alguém cometeu um crime e está diante de um juiz e prestes para ser condenado. Aparece uma outra pessoa e diz: ele é menor de idade, eu vou tomar o seu lugar. A minha pergunta para vocês é essa: aquela pessoa que tomou o lugar do outro, ele é criminoso? Não, ele não é criminoso. Mas ele está simplesmente a tomar o lugar de um. Estão a entender, né? Ele não é criminoso, mas ele está a tomar o lugar de criminoso. Mas por tomar o lugar de criminoso, ele merece o mesmo castigo de quem? Do criminoso. Ele não cometeu crime, mas ele tomou o lugar do criminoso. E por tal, ele merece o castigo do mesmo criminoso. Eu quero rapidamente, irmãos, por causa do tempo, porque isso até seria um seminário bíblico. Por causa do tempo, eu queria rapidamente para explicar aos irmãos como é que funciona esse processo de justificação. Temos ouvido falar muito da justiça de Deus, temos ouvido falar muito da justificação. Como é que funciona de facto esse processo de justificação? Em primeiro lugar, no processo de justificação, a nossa base mostra que o homem é pecador. A Bíblia diz que o homem é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, mostra que o homem é pecador. E nós podemos ler aqui no versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de... Amém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o processo de justificação, ele começa, em primeiro lugar, olhando para o homem que é pecador, que é incapaz. É como se tivesse sido lançado numa piscina com 5 metros de profundidade e ele não sabe nadar. Se você for lançado numa piscina, o que é que você vai fazer? Amém? O que é que você vai fazer? E nós sabemos, irmãos, que o pecado, já vimos que gera condenação.
o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é através de... Portanto, por causa do pecado, houve inimizade entre Deus e o homem, porque o pecado gera condenação e há uma recompensa, há um salário associado ao homem por causa da sua natureza pecaminosa. O terceiro ponto desse processo de justificação é que Jesus paga o preço na cruz. Portanto, era necessário que se cumprisse aquilo que é o princípio estabelecido por Deus, do salário do pecado ser a morte, e Deus conseguir, através da morte de Jesus, você tivesse vida, você fosse resgatado. A gente, quando lê no Antigo Testamento, nós vemos que no Antigo Testamento, uma vez por ano, as pessoas traziam sacrifício. Amém? As pessoas traziam sacrifício. Eu queria dar aqui um exemplo. Irmão Toninson, pode vir aqui, por favor. Irmão Toninson, vem. Nós precisamos de uma criança da escola dominical, um rapaz da escola dominical, para vir aqui. Um rapaz. Vem rápido, por favor. Queríamos fazer aqui uma demonstração para vocês entenderem. É só uma pessoa. Não, bem, você veio primeiro. Ok. Imaginem, eu sou sacerdote, estou no templo e estou recebendo as pessoas que estão a trazer o seu sacrifício. Nós temos aqui o nosso irmão Tonilson, ele é chefe de família e ele trouxe um sacrifício no templo, para que esse sacrifício fosse declarado, ou seja, para que esse sacrifício fosse apresentado a Deus e os pecados da sua família e os pecados dele fossem cobertos, não perdoados, porque no passado os pecados não eram perdoados, mas eram cobertos. Amém? E nós temos aqui o nosso irmão, é como se fosse quê? Uma ovelha. Amém? Você é uma ovelha. Amém? Não se chateia, você é uma ovelha. Esse irmão, essa é a ovelha que ele trouxe. Fica mesmo tipo ovelha. Ele é ovelha. Ok. Faz mé. Faz mé. Faz então. Ok. Essa é a ovelha. Então ele trouxe a ovelha para o sacerdote para que fosse apresentado como sacrifício. Todos os anos, uma vez por ano, a ovelha era trazida, mas no entanto, a culpa da sua família, dos seus filhos, eram transferidos para a ovelha. Então, nós orávamos por ele, declarando que todos os pecados que ele cometeu fossem transferidos para quê? Então significava o quê? Toda a ira de Deus, por causa do pecado, passava para... Porque Deus não tolera o pecado. Era passado por essa ovelha e como consequência disso, essa ovelha tinha que ser quê? Tinha que ser morta. Não sei se os irmãos estão a entender. Mas esse processo, irmãos, era repetido todos os anos. Todos os anos era necessário repetir esse processo. Mas a Bíblia diz que Deus, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, para sempre, deixou de haver necessidade de todos os anos se repetir o sacrifício que se fazia no Antigo Testamento. Amém. Só que esse sacrifício que foi feito através de Jesus não foi só para a geração que estava viva no tempo de Jesus, mas foi para a geração passada, foi para a geração do tempo de Jesus e foi para a geração futura. E nós que estamos aqui,
Nós não vivemos no tempo de Jesus, mas nós nos beneficiamos do sacrifício de Jesus, porque esse sacrifício foi feito uma vez e para sempre. Vamos bater palmas. Amém. Então, Jesus, conforme foi declarado pelo João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele verdadeiramente veio para tirar os teus pecados, para tomar o teu lugar e o meu lugar, para que, tal como diz o livro de João, no Evangelho, diz que ele veio para os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, não por mérito, mas pela fé. Aos que creram. Irmãos, tudo quanto nós precisamos de fazer é crer. Deus sabe que nós não vamos conseguir fazer nenhuma coisa para a nossa salvação, a não ser através da fé. Então, a nossa fé, irmãos, tem que ser uma fé verdadeira. Não pode ser uma fé de brincadeira, irmãos. Leva a tua vida a sério. Leva a tua vida a sério. O teu relacionamento com Deus leva isso a sério. Não pode ser a brincadeira. Se você vem na igreja, venha mesmo de cabeça, tronco e membros, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Vem aqui. Se você tiver que celebrar a Deus, celebra, irmãos, com toda alegria, celebrando a esse Deus que tomou o teu lugar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, que quando nós falamos sobre a justificação, confunde-se a justificação com a santificação. São duas coisas completamente diferentes. A justificação é algo que acontece instantaneamente. Quando você crê, você é salvo. Amém. Mas é teu espírito que é salvo. Só que a tua alma precisa de entrar num processo de quê? Santificação. Irmãos, quando a gente apela aqui na igreja, aquele que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, alguém, tal como está a fazer isso nesta manhã, a palavra de Deus lhe toca e decide dar um passo diferente à sua vida e vem aqui à frente. Se essa pessoa bebe quimbombo, a vontade de quimbombo acaba imediatamente. Se essa pessoa era fofoqueira, a vontade de fofocar acaba imediatamente. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, se ele continuar firme na fé, o que é que vai começar a acontecer? Ao longo do tempo, a vontade de ele ser malandro vai deixar de acontecer. A vontade de beber quimbombo vai deixar de acontecer. A vontade de fofocar ou falar mal dos outros vai deixar de acontecer. Porque nós temos na igreja pessoas que estão na igreja há 20, há 15, há não sei quanto tempo, que até hoje existem departamentos na vida dele que ainda não está santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode estar aqui na igreja, mas meia volta ele é capaz de falar, mas fulano de tal, não, eu não concordo, não sei o que, mas está sempre a reclamar. Ele precisa de ter esse departamento da vida dele santificado. A santificação, irmãos, é um processo até quando Jesus voltar. A justificação é uma vez através da fé, mas a santificação, todos os dias nós precisamos de nos santificar. Por isso é que quando você falha, o que é que você faz? Você volta imediatamente aos ombros de Deus a pedir perdão. Porque você quer ter a tua vida alinhada com Deus. A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê a história daquele ladrão no livro de Lucas, capítulo 23. A Bíblia diz que haviam dois ladrões, um à esquerda e um à direita de Jesus. Um dos ladrões disse a Jesus: você que curava os cegos, que levantava os coxos, que dava vista às pessoas, que curava os enfermos, por que você não se salva a si próprio e nos salva a nós também? Mas ele estava a falar numa forma de desprezo.
Mas o outro ladrão disse: mas tu não tens medo de Deus? Nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Irmãos, o ponto de partida para a nossa salvação começa no arrependimento. Começa em você reconhecer que você é falho. Começa a reconhecer que você não é capaz. Começa a reconhecer que você precisa da intervenção de Deus na tua vida. Esse é o ponto de partida. É isso que esse ladrão fez. Senhor, lembra-te de mim quando você estiver no teu reino. A Bíblia diz que imediatamente Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu digo sempre, irmãos, que Deus tem pressa de salvar o homem. Se você quer ser salvo hoje, Deus vai te salvar. Se você quer ser salvo hoje, Deus vai te salvar. Porque Deus tem pressa. A operação da salvação de Deus é a operação SOS. Amém. É SOS. Jesus fez 3 anos de ministério porque Deus queria salvar. As pessoas tinham que ser salvas. Quero terminar, irmãos, para dizer para os irmãos que, tal como nós lemos aqui no capítulo 5, no nosso texto inicial, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando nós somos justificados, irmãos, a paz se estabelece entre nós e Deus. Aquela inimizade que existia entre nós e Deus, deixa de existir. Porque há um estabelecimento de paz, de uma nova era, de uma nova realidade no relacionamento entre Deus e o homem. A paz. Eu quero terminar falando sobre os benefícios da justificação. Quando Deus te justifica, quando a justiça de Deus é realizada na tua vida, quando Deus te declara como inocente, a Bíblia diz que há paz com Deus. A minha pergunta para ti: você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? A Bíblia diz que o Eli tinha dito aos seus filhos, quando eles estavam fazendo malabaristas no templo, disse assim: se você tiver problema com um homem, você pode recorrer a Deus. Mas se você tiver problemas com Deus, quem vai te socorrer? Quem? Irmãos, a coisa mais importante que nós precisamos de ter nessa vida é de estar em paz com Deus. Esse é um dos grandes benefícios que você e eu temos através da justificação. O segundo benefício: Deus nos perdoa completamente. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o perdão de Deus é completo. Deus apaga todas as tuas iniquidades, todas as travessuras que você fez na vida, Deus apaga. Deus esquece. Alguém pode dizer: mas Deus esquece como se Deus é omnisciente. O esquecimento de Deus aqui não significa que Deus esqueceu realmente, mas significa que Deus não vai te imputar mais culpa por aquilo que Ele já te perdoou. Terceiro benefício: quando nós somos justificados, quando a justiça de Deus é estabelecida na nossa vida, nós temos uma nova posição. A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Você só é filho de Deus quando você é justificado, irmão. Quando a justiça de Deus é estabelecida na tua vida, aí sim você é chamado filho de Deus. Nem todas as pessoas que dizem Senhor e Senhor, segundo a palavra de Deus,
entrarão no reino de Deus. Nem todo mundo que vem à igreja é filho de Deus. Há pessoa que vem na igreja, mas não é filho de Deus. Há quem vem na igreja, mas é filho do diabo. Porque na igreja também, o diabo manda os seus agentes para perturbar a sua obra. Mas quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando se estabelece a justiça de Deus na tua vida, você tem uma nova posição espiritual. Você é filho de Deus. O quarto benefício, quando você tem a justiça de Deus na tua vida, você tem acesso. A Bíblia diz aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Não há impedimento de você falar diretamente com Deus, irmãos. Não é necessário intermediário. Não é necessário papá fulano. Não é necessário mamá fulana. Não é necessário você andar daqui quilômetros e quilômetros à procura de um profeta para poder te falar da tua vida. Abre ainda a mão. Olha, você vai casar. Olha, Deus no mundo do espírito me falou isso. Não é preciso isso, irmão. Isso é de pessoas ignorantes que estão à procura que alguém lhe fala no mundo do espírito. Me falaram que aqui tem alguém de camisa vermelha. E essa pessoa que tem camisa vermelha, o nome dele começa com a letra M. E no bolso dele tem 100 kwanzas. O que isso tem a ver? Quando nós somos justificados, nós temos acesso a Deus. E quando nós somos justificados, nós temos a segurança da salvação. Às vezes nós perguntamos às pessoas: se Deus vier aqui hoje, se Jesus vier aqui hoje, você entrará no reino de Deus? Aquele diz: eu até não sei. Eu não sei. Deus é que sabe. O quê? Deus é que sabe. Não. Aquele que é salvo tem a segurança da salvação. Ele sabe quem ele é. O Espírito que está dentro dele testemunha quem ele é. Mas a segurança da salvação é muito maior. Porque Jesus disse: aquele que me foi dado, ninguém nos poderá tirar. Ninguém pode tirar de Deus aquilo que está entregue na mão de Deus. Isso por si só, irmãos, é motivo suficiente para nós não termos medo de nada. Nós muitas vezes ficamos com muito medo. Há pessoas até que dormem com lâmpadas acesas, porque ele tem medo do diabo. Irmãos, o diabo vai ser intimidado por causa da lâmpada acesa, irmão. Não consegue, irmãos. Nós temos que ter segurança daquilo que nós somos. Você não pode viver a tua vida com medo. A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de medo. Quero terminar a pregação dessa manhã para ler o Salmos 91. O Salmos 91 é um salmo que qualquer um dos crentes, dos filhos de Deus, precisa de meditar e de saber a atitude que nós precisamos de ter diante de desafios. Porque a nossa vida, o facto de nós sermos justificados por Deus, o facto de nós sermos cristãos, não significa que nós não teremos desafios. Eventualmente você poderá ficar doente, eventualmente. Eu já vi pastores a ficarem doentes. Eu já vi crente a perder tudo. Eu já vi pessoas tementes a Deus a ter acidente. Já vi. Eu já vi alguém que não tinha filhos. Orou a Deus, Deus deu filho. Mas quando o filho nasceu, o filho morreu. Já vi. Significa que a vida de crente tem desafios. Mas a quem nós
precisamos de alicerçar a nossa fé, a nossa esperança. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Em quem você confia? Pois Ele te livrará. Você vai repetir comigo? Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da morte que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 ao meu lado direito, e não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda, porque aos seus anjos darão ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os dias, em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas minhas mãos, e não tropeçarei em alguma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar, irmãos. Vamos bater palmas. Esse último texto que eu li, irmãos, do Salmos 91, é salmos que muitos de nós procuramos ler, mas é um salmo que não está entronizado na nossa vida. Não tenha medo absolutamente de nada. O Deus que te escolheu, o Deus que te salvou, o Deus que te resgatou das trevas, o Deus que te resgatou do mundo da perdição e te concedeu a salvação, esse Deus está contigo. Que Deus te possa abençoar abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.